Ele não irá nunca, disse Carol. Assim se abre o capítulo 2 de Tempo é Dinheiro, de Lionel Shriver. Carol é a mulher de Jackson, o amigo de Shep. Então nós vemos neste início do segundo capítulo que aparecem em cena Jackson e Carol, um outro casal. Havíamos pensado no primeiro capítulo que o romance seria de algum modo o decorrer da deterioração de um casal. Afinal, existe um outro casal que também vai aparecer. Este segundo casal, digamos, é um outro fio da narrativa que se tece com o primeiro. Eles se conhecem, eles são até amigos, são até íntimos. E vemos então que Carol está falando de Shep, que queria ir embora. O primeiro capítulo fechou com essa comparação que é recusada, nada é como morrer, e fechou com a alusão ao seguro de saúde, ao plano de saúde. Então, vamos ver que este romance se tece e entretece, se vai tecendo com duas histórias que não são exatamente paralelas, que se entrecruzam. Então não se trata só de um casal, trata-se de dois casais e das peripécias desses casamentos. Vimos que a morte de algum modo fez uma irrupção na vida, e então estamos vendo agora como é que estes outros dois personagens olham para o primeiro, o Shep. O Jackson é amigo do Shepard, e tenta de algum modo defendê-lo, está dizendo que sim, ele vai embora, ele vai partir. E a Carol, a mulher do Jackson, é, digamos, mais cética em relação a essa partida. Ela diz que ele não irá nunca embora e que ela, a mulher do Shepard, a Glennis, tampouco. Ela também não irá nunca embora. Ela tem a certeza disso. Ele também tem a certeza disso, o Jackson. Então vemos que novamente há alguém falando de outras pessoas. Já tinha ficado evidente no primeiro capítulo e agora torna-se ainda mais evidente nesta alternância dos capítulos de um casal para o outro. Torna-se ainda mais evidente que se trata de como se é olhado, como se é reconhecido em suas aspirações ou como não se é reconhecido. O Jackson, respondendo à sua esposa, a Carol, diz que ele, o Jackson, descobriu antes do Shep, do amigo dele, que ela, a Glennis, não irá embora. A Glennis achava que aquilo era uma brincadeira, aquelas viagens todas que o primeiro casal fazia. Uma brincadeira da qual ela se cansou, descreve a Lionel Shriver. Ou diz a voz que narra a história. Uma brincadeira, game, que também poderia ser traduzido por jogo. Aquilo era um jogo, aquilo era uma brincadeira. Então, uma pessoa vê uma aspiração como uma brincadeira, e para outra pessoa aquilo é talvez uma das coisas, ou a coisa mais importante da vida dela. Então vemos que há aqui modos de olhar muito incompatíveis,
talvez irreconciliáveis ou não. E aí o marido do segundo casal, o Jack, fica achando que a Carol de algum modo se regozija, tem algum contentamento nessa impossibilidade da partida. E o Jack pensa que a sua esposa, a Carol, por sua vez, acha que o Shepard, o amigo, é muito covarde. E aí ela diz que não acha que ele é covarde demais. Ela acha que ele é responsável demais. Este romance, de algum modo, com os recursos que são os seus, isto é, literários, é de algum modo uma meditação sobre os limites da responsabilidade ou sobre a ilimitação da responsabilidade própria em relação a outrem. Este fio da trama, que é a responsabilidade, vai aparecer uma e outra vez em relação não só à pessoa doente, mas à pessoa do casal que não está doente, ou em relação aos filhos. Então há aqui uma meditação, digamos assim, literária acerca de como a doença repercute não só na saúde, evidentemente, física do doente, mas também na sua saúde, por assim dizer, moral, espiritual ou outra. Além disso, não se trata só de como a saúde repercute na vida do doente, mas também como é que a sociedade como um todo se organiza, se desorganiza em volta desta questão de estar doente ou ser saudável, de estar saudável, e como é que no seio de uma família as pessoas se ajudam, interajudam umas às outras. Então, como é que a doença repercute na sociedade em geral, em suas regras, em suas instituições. Então, algo que parece que tem a ver só com o meu corpo, tem ou não tem algum papel a desempenhar, e qual deve esse papel ser, num âmbito mais alargado de uma sociedade em geral, neste caso dos Estados Unidos da América. Então aqui o sonho americano, de algum modo, é contraposto ao pesadelo médico, ao pesadelo dos planos de saúde, um pesadelo burocrático, financeiro, em que vamos nos deparar com esses meandros, esse labirinto do que é a saúde nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, porque podemos extrapolar este contexto para outros contextos, no caso em que estamos no contexto brasileiro. E o que é que se trata do que se trata quando se está falando de saúde pública. Então, há aqui uma meditação literária sobre esse problema do que é o público na saúde, o que é que saúde pública pode ou não pode querer dizer, e quais os seus limites na relação que a política tem ou não tem com o lucro, com a questão econômica, na medida em que os planos de saúde privados são elaborados, são por empresas privadas cujo objetivo não é exatamente a saúde, mas o lucro. Então, há aqui todo um novelo com muitas pontas soltas que vão sendo desdobradas ao longo do romance. Qual então a responsabilidade? No primeiro capítulo, a mulher do Shepard, a Glennis, diz ao Shepard que vai precisar do plano de saúde dele, não é? Então, já se anuncia aqui qualquer coisa relacionada com a saúde. Neste segundo capítulo, nós
vamos descobrir algo que já mais ou menos haveríamos antecipado, que é a questão da doença, e de uma doença que pode vir a mostrar-se como fatal, como terminal. E o que é que isso faz à vida do casal? Se, digamos, a morte é uma decomposição, em que medida que aqui esta prosa, muitas vezes límpida e árdua ao mesmo tempo, nos deixa diante de um cenário que é o da decomposição como uma potência, ou como uma possibilidade de composição. Então aqui há alguma coisa irônica no ir escrevendo esta intriga, na medida em que a Lionel Shriver nos deixa neste ponto de equilíbrio, de desequilíbrio, que é uma crise de saúde, que é uma crise num casamento ou em dois, em que a morte enquanto decomposição, a morte é uma decomposição do corpo, da alma, do espírito, ou como se lhe quiser chamar, da consciência, etc. É ou não é uma possibilidade de composição e de recomposição? Então, em que medida é que, de algum modo, o anúncio de uma doença, que pode ser uma doença terminal, pode ser uma instigação a recompor, de algum modo, a fazer um exercício de reinvenção da vida? E qual a responsabilidade do doente em relação a ele próprio, neste caso da doente, a uma mulher, a Glenys, e daqueles que a acompanham, tanto do seu esposo, do Shepard, quanto dos amigos e da família num sentido mais alargado. Vamos então ver como é que as famílias lidam com este problema, uma possibilidade de as famílias lidarem com este problema. Digamos, a literatura apresenta não só aquilo que é, mas aquilo que pode ser, um exercício de imitação da realidade, mas ao mesmo tempo das possibilidades, não é? Então aqui este romance, não sendo exatamente um tratado médico, um tratado fisiológico, não deixa de nos confrontar com estas questões. É uma incitação à meditação acerca da nossa relação conosco próprios quando estamos doentes e com as nossas aspirações e o que a doença faz a isto. Vemos então, de entrada, que um dos casais está falando acerca do outro casal e do que os outros vão ou não vão fazer, e qual o limite da responsabilidade. Vamos ver que o Shepard chega ao ponto, de algum modo, mais uma vez, a Lionel Shriver nos deixa nessa situação crítica em que o equilíbrio e o desequilíbrio são quase indistrinçáveis, não dá para separar. Ficamos vendo então que o Shepard, que estava procurando por ele mesmo, estava querendo saber de algum modo quem que ele era, estava querendo pôr-se à prova indo embora, chega ao ponto de anular-se, de pretender anular-se, de pretender de algum modo não ser, recuar, deixar o espaço livre, vago, vazio, ao ponto da anulação de si próprio. O amigo se surpreende com a relação que ele, o Shepard, tem com o patrão, que é o patrão da empresa, porque de algum modo o Shepard, que pensava que iria embora diante do anúncio da mulher que não vai embora, ela diz que ele não vai preferir a morte à humilhação.
o Shep, nesse sentido, vai assumir a responsabilidade, como se diz, mantendo o seu emprego na empresa que era dele, mantendo uma relação com o ex-empregado, que agora é o chefe dele, como ele vendeu a empresa para um dos empregados, e a relação é no mínimo difícil. O Shep, que era alguém que não era exatamente exuberante, vai extremizar esse lado da sua personalidade, digamos, em que nós nos interrogamos até o ponto, a palavra aparece, do sacrifício. Até que ponto é que a pessoa se sacrifica em nome de outra, em favor de outra. A narradora escreve: Shep sempre foi um sujeito contido, mas até para ele sua disposição afetiva da manhã inteira tenha sido de uma insipidez desumana, cooperativa, a ponto de não existir. O Shep pensava que ia embora. A mulher dele anuncia que tem um câncer. Para poder ter acesso ao tratamento médico, vão precisar do seguro de saúde. O seguro de saúde, o plano de saúde, está vinculado ao trabalho. Então o Shep, para que a mulher dele tenha acesso através do plano de saúde ao tratamento, não vai poder demitir-se e ir embora. Ele poderia, claro, mas escolhe não fazer isso. Escolhe assumir a responsabilidade, como se diz. Então há aqui uma interrogação sobre os limites de que uma pessoa, até os quais uma pessoa pode ir. E de algum modo a Shriver nos deixa sempre em mãos essa ironia de estar triste, estar contente, estar aliviado, mas ao mesmo tempo não deixar de ter que lidar com a frustração por não ir. Ela escreve assim: mesmo assim, quando Shep continua a contar como estava contente por já não ter que assumir a responsabilidade por abandonar a Glennis e abandonar o filho, Jackson se assustou. Nunca tinha ouvido o amigo usar essa palavra dura e inclemente ao descrever suas intenções: abandonar. E há aqui uma coisa engraçada, irônica, na medida em que ele queria ser ele mesmo, assumir essa responsabilidade, e ao mesmo tempo assume a responsabilidade pela doença da mulher, não assumindo a responsabilidade por ir embora. Então aqui um imbróglio, não é assim uma situação em que as contradições parecem inevitáveis. E a Shriver apreende isso muito bem nas relações humanas, que as coisas não têm só um lado. E uma parte aqui, gostaria de ler, está aqui. É engraçado. Você foge da responsabilidade, aceitando toda ela jogada no seu colo de uma só vez. E o amigo falando para o Shep, e o Shep responde: sim, mas agora eu me sinto mais sendo eu mesmo. De algum modo, não sendo um tratado de filosofia moral, estamos sempre lidando com, digamos, pequeninas reflexões. Os personagens não são exatamente filósofos, mas não deixam de pensar. E estas pequenas reflexões de fugir da responsabilidade, assumindo a responsabilidade, que é uma contradição, e ao mesmo tempo eu estava querendo partir para ser eu mesmo e agora me sinto mais sendo eu mesmo. De algum modo é dizendo sim a outro. Estou aqui. Poderia ler-se assim esta cena. De algum modo
dizendo eu estou aqui diante do outro, eu estou aqui para ti diante do outro, na sua fragilidade, nós temos acesso a qualquer coisa nossa, a nós mesmos. E ao mesmo tempo, tendo acesso a nós mesmos, estou aqui para ti, a pessoa como que está se anulando. Não está sendo ela mesma, e está sendo ela mesma ao ponto máximo. Então, está esta situação poderia ser uma boa cena para meditar acerca do que está em causa quando dizemos eu, e que eu sou eu diante do outro, e uma meditação sobre estes paradoxos da força na fraqueza ou a força da fraqueza. O que acontece com as nossas vidas quando estamos na fraqueza da doença, quando estamos muito, muito limitados, e ao mesmo tempo isto pode ser uma força. Então há qualquer coisa de ambivalente, porque há qualquer coisa como um poder do desamparo. O que o desamparo pode? Quando alguém chama do fundo do poço e que é escutado. Então, a trama, não sendo um tratado de moral, não deixa de nos deixar diante de problemas que não tem uma resolução assim tão fácil quanto possa se pensar. Ela está morrendo e ele, a shepherd, o pastor, não é? Este nome é muito simbólico, quer fazê-los reviver. Então, no meu início está o meu fim, no nosso fim está o nosso início, ou não? Como é que o fim pode ser um começo e um recomeço? Como é que a morte é uma instigação, como aguilhão para reviver? Ao mesmo tempo que o shepherd está sofrendo ele mesmo, ele dá-se conta do sofrimento dos outros. Há uma relação, a um momento dado, ele pergunta para o casal amigo como é que eles estão. Pergunta para Carol, para o Jackson, qual a situação deles. Então há alguma coisa aqui que, se nós de algum modo quisermos tentar pôr em relevo as ideias incrustadas no que não é um tratado, mas que não deixa de ser pensamento, esta obra romanesca, há aqui qualquer coisa como um apontar para os limites da responsabilidade e o horror que pode ser não só estar sofrendo, mas que o nosso sofrimento nos feche ao sofrimento dos outros. Ou seja, uma das piores coisas do nosso sofrimento é não nos darmos conta do sofrimento dos outros. Então, de algum modo, há aqui uma meditação sobre até que ponto, na nossa doença ou na nossa desgraça, nós conseguimos ainda levantar os olhos para a desgraça dos outros, e qual a diferença entre ter que e querer. A um momento dado isto aparece muito explícito, em que eu tenho que fazer isto, e depois há uma correção, eu quero fazer isto. Então, ter que não é exatamente o mesmo que querer, e querer ter que não é a mesma coisa que fazê-lo como se a vontade fosse santa, não é? Pura, que não é. De algum modo, há pôr um dedo na ferida constantemente. A Lionel Shriver não é uma escritora difícil no sentido em que escreva com uma linguagem complicada, embora escreva com muitas gírias, com muita jargão, que a tradutora consegue muitas vezes verter isso para o português, outras vezes é muito difícil.
A Vera Ribeiro faz um trabalho excelente, mas muitas vezes estamos no limite. E a Shriver não é uma autora difícil no sentido que a sua prosa seria ah, muito barroca. não, não é difícil, não estamos lendo um livro de Maurice Blanchot ou um tratado de Derrida, de modo nenhum, mas nessa limpidez da sua prosa, com muitas gírias que às vezes mesmo quando somos anglófonos não entendemos, se sobretudo se estivermos habituados ao inglês britânico e não ao inglês norte-americano. E a própria Shriver, que foi embora dos Estados Unidos, muitas vezes nós podemos nos perguntar qual o registro em que ela está, num registro mais britânico ou mais estadunidense. Ficamos ali numa certa dúvida, porque ninguém é, digamos, imune a estar muitos anos num país que é da mesma língua, mas a variação é outra. Então há uma expressão de Mid-Atlantic English ou Mid-Atlantic Man, uma pessoa que está ali no meio do Atlântico, que também pode ser o caso para o português, não é? Ou para o espanhol, para línguas que existam dos dois lados, no Velho Mundo e no Novo Mundo. Então a prosa da Shriver não é complicada, mas ela é muito difícil de gestão, muitas vezes, na medida em que o tema, se é que a arte tem temas, o objeto, não é, o conteúdo romanesco, é ele próprio muito difícil, e ela não quer adocicar, ela não quer jogar açúcar lá onde as coisas são amargas, muito amargas. Ela não quer fazer uma operação de digestão, mas deixar na nossa frente o indigerível. E não sabemos, talvez, se a morte é qualquer coisa que saibamos digerir, muito menos sozinhos, não é? A morte, nessa ideia de self-made man, do homem que se faz ele mesmo, que poderia até chegar a saber lidar com a própria morte sozinho. Ninguém pode morrer à nossa morte, mas a morte é sempre talvez um assunto próprio e dos outros, tal como a doença. Há uma espécie de falsas dicotomias entre pessoal e coletivo. Então aqui é uma meditação sobre até que ponto a doença é uma coisa pessoal e até que ponto é que ela é um assunto que diz respeito à coletividade humana, a cada grupo, neste caso os Estados Unidos, e com as suas políticas de saúde ou de falta de políticas de saúde pública, de cuidados médicos públicos. Um outro aspecto muito importante ainda ligado a isso, tudo isto, muitos fios nesta meada, é o aspecto que já apareceu antes da relação com os filhos e o que está acontecendo com as crianças hoje em dia. O Carol e a Carol e o Jackson têm também eles filhos, e vamos ver que um desses filhos, aliás uma filha, são duas filhas, a Flicka, sofre de uma doença degenerativa. E a prosa da Shriver, ao mesmo tempo que está tratando de coisas indigestas, não deixa de ser muito jocosa, até quase engraçada. É um livro que, tratando do que para nós pode ser a angústia da morte, nos faz rir. Há muitas cenas cômicas e nós ficamos sempre nos perguntando qual o temperamento, qual a temperatura deste livro, deste romance. Já no primeiro capítulo poderíamos ter tido essa impressão, e agora no segundo vai se consolidando essa ideia, essa impressão de que estamos lidando com a morte, mas também estamos rindo da vida, talvez. E ficamos perguntando qual o limite da piada, até onde é que a piada pode ir. Porque às vezes não se entende bem qual o limite entre ironia, sarcasmo e boa disposição, bom humor. Na medida em que a ironia e o sarcasmo, sendo operações intelectuais, não são a mesma coisa que uma disposição, digamos, do espírito ou da alma, enquanto disposição anímica, do ânimo,
em que estarmos de bom ânimo não é a mesma coisa que sermos irônicos. Então, aqui ficamos perguntando qual a temperatura deste romance, ou qual o temperamento, com a sua Stimmung, com a sua atmosfera. ah, em- e o bom humor e a ironia nem sempre são a mesma coisa, talvez nunca sejam. Às vezes queremos encontrar aqui um esforço de leveza onde há muita gravidade. Às vezes conseguimos, outras vezes não. E ficamos rindo de situações em que talvez o riso seja corrosivo, não seja sinal de alegria. Talvez haja risos, haja risadas que aqui são risadas sinistras. A filha tem então da Carol e do Jack tem uma doença degenerativa. E o Jack, ele paparica a filha aparece como uma filha mimada, ao mesmo tempo uma criança muito inteligente, dura, um osso duro de roer. E o Jackson adorava a filha. E a narradora escreve assim, que ela soava como mal-humorada. E que isso em parte era mesmo verdade. Era uma das coisas que Jackson adorava na filha. Ela se recusava a bancar a criança deficiente ensolarada, de cabeça erguida, que iluminava a vida de todo mundo com sua garra admirável. Então, ela recusa-se a bancar a Alegre. A tradutora traduz to play, por bancar. Poderíamos também traduzir por representar o papel da criança feliz na desgraça de ter uma doença degenerativa muito grave, que está condenada a morrer jovem. Então há aqui uma adulta que vai morrer e este outro casal, como um contraponto do primeiro casal, em que também está lidando com a doença, já está, digamos, mais habituada a lidar com a doença, e que neste caso a doença da Flicka, da filha deles, e que está condenada à morte prematura, e que recusa de to play, de brincar de boazinha, de brincar de criança contente, de jogar, brincar, bancar. Então todas essas traduções seriam possíveis. E esta irmã tem uma outra, esta filha tem uma irmã. A Flicka tem uma irmã mais jovem, embora ela, devido à sua doença, às vezes possa parecer mais jovem do que aquilo que é. E essa irmã, que se chama Heather, ela tem inveja da irmã que é doente, que está doente, ou que é doente, nesse caso é uma doença crônica. Ela não só está doente, ela é doente. Então, uma reflexão que em português pode-se fazer a partir dos verbos ser e estar. A Flicka não só está doente, ela é doente. E a Heather, a irmã, sente ciúmes dela, ou inveja, na medida em que, dada a sua doença, a irmã recebe mais atenção dos pais. Então ela sempre se sente relegada para um segundo plano, não é? E o que isto faz? Uma das respostas que estes pais, que este casal deu para essa situação foi que, na medida em que a irmã mais jovem tinha uma inveja da atenção que era dada à irmã mais velha, que sempre precisava de cuidados, está sempre precisando de cuidados, a doença é muito grave, foi dar um placebo, uns comprimidos de açúcar para a filha mais jovem, para que ela também sentisse que está, digamos, sendo objeto da atenção por parte dos pais. Então há aqui uma resposta médica a um problema, ou uma falsa resposta médica, na medida em que os comprimidos que lhe são ministrados não são verdadeiros, são placebos,
que podem ser comprados na farmácia, coisa que surpreende o pai da criança. E na medida em que esta é uma interrogação sobre as respostas que os pais de hoje dão aos problemas dos filhos de hoje. Parece que hoje as crianças, na escola desta menina, tinham que ter um diagnóstico, não é? Alguém não poderia ser uma criança normal se de algum modo não sofresse de algum diagnóstico, não tivesse que tomar algum tipo de medicação. Então, a Shriver está sempre atirando isto para os nossos olhos. As cenas são difíceis, embora a linguagem seja clara, límpida, com muito jargão, com muita gíria norte-americana, que a tradutora, a Vera Ribeiro, de algum modo, o seu trabalho é excelente, mas de algum modo, às vezes, é mais suave. A versão em português é menos crua que a versão em inglês, por exemplo, quando o amigo Jack diz que vai sentir saudades, não é? Vejamos se eu encontro a passagem. Aqui está. Ele está dizendo que a sua mulher, a Carol, que vai sentir saudades do amigo, e a tradutora diz: vou sentir uma saudade desgraçada dele. A versão em inglês não diz. Claro, a tradução está boa, mas a linguagem em inglês é mais crua. Like a son of a bitch. Como de um filho da puta, como literalmente cadela, não é? Então, aqui a linguagem da Shriver talvez seja um bom exercício para aprender alguns palavrões em inglês norte-americano. E gostaria de dar mais um exemplo ou dois. Vejamos, em que a tradutora não é pôr em causa a tradução de modo nenhum, que nos dá muita alegria, mas por exemplo, quando como eles chamam, quando o Shepard assume uma posição muito humilde e quase de humilhação diante do novo patrão da empresa, que era a empresa dele, o amigo fica assim muito surpreendido ao escutar toda aquela, na tradução, ao escutar toda aquela engolição de sapo. Então, a versão inglesa diz shit eating, comer merda mesmo. Então, o inglês é mais cru aqui. O inglês da Shriver é mais cru, é um estilo aqui talvez a Vera Ribeiro sofra de cordialidade. Talvez a cordialidade brasileira não sirva para verter o temperamento mais rebelde da Lionel Shriver. Por exemplo, umas linhas depois, o amigo pergunta: o que foi todo aquele meia-culpa baba-ovo com o Pogatnik? O Pogatnik é o novo patrão, que era o empregado. E a tradutora traduz por que foi todo aquele meia-culpa. Não, a tradução de modo nenhum está errada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a versão em inglês diz ass licking. Lamber o cu, é literalmente assim. Então, talvez às vezes o trabalho do tradutor seja muito ingrato, porque nem sempre se pode traduzir. Talvez traduzir seja a priori falhar, na medida em que tradução é sempre uma forma e sempre poderia ter outras formas. Mas o trabalho muito cuidadoso da Vera Ribeiro, às vezes, que verte muito bem toda esta gíria norte-americana, às vezes peca por gentileza, por boas maneiras, né? O que é exatamente o contrário, talvez, do temperamento da Lionel Shriver, que não sofre da doença contemporânea do politicamente correto. Voltando às crianças, a relação dos adultos com as crianças hoje em dia, uma dessas estocadas é que ninguém diz aos filhos que um dia eles tinham escapado por um triz de um aborto. Então sempre temos estas como que piadas, cada um que decida se de bom gosto ou de mau gosto,
Mas estas incisões na trama da descrição, na trama da intriga, há estas incisões que são como apartes, em que há uma reflexão, em que a voz do narrador está um pouco comentando o que está acontecendo e não só descrevendo, o que deixa à mostra que a descrição nunca é descrição pura, por mais que se queira fazer da prosa uma placa fotográfica, sempre está ali qualquer coisa como uma valoração, uma estima, um jogo de valores. Então, esta Flica, esta criança que está doente, que, né, a irmã dela tem inveja, não é? E o pai a admira por ela não bancar a boazinha, não bancar a criança alegre. Num certo momento, ela tem raiva dos pais por estar ali, por existir. E vemos que talvez esse temperamento, que é talvez um dizer não à vida, também atinge a personagem que está doente do câncer, a mulher adulta do outro casal, a Glennis. Um não querer estar aqui, um não aceitar a nossa vida na Terra, não é? Então aqui quase esta personagem quase que é estas duas personagens, mas agora a criança, é uma interrogação sobre os limites do dizer sim à vida quando estamos não já só convalescentes, mas quando a convalescência nem sequer é uma promessa, quando sabemos que a nossa vida é quase sempre uma vida de agonia, uma vida de moribundo antes do tempo. Uma criança aqui é já moribunda. O Jackson queria assegurar à filha que ela iluminava a vida dos pais, mas a Flica recusa abraçar, e aqui podemos ler a recusa de Flica, da filha, em abraçar a encenação surrada, gasta, não é? Surrada, que poderia ser traduzido por gasta. A recusa em abraçar a encenação surrada de anjo de inocência. E isso teria matado o pai de tédio. Então, vemos que ao mesmo tempo que o pai sente que aquela criança que tem uma doença degenerativa ilumina a vida dele, que é até a filha predileta, os pais nunca dizem, mas sempre há filhos prediletos, ao mesmo tempo que ele a paparica e que ela ilumina a vida dele, ou deles, do casal, ele teria morrido de tédio se ela digamos, jogasse o jogo, encenasse o papel do anjo de inocência. Não é um anjo de inocência, algumas cenas o mostram. E a reflexão no sentido claro, obviamente, romanesco, que não é uma reflexão conceitual como aquela que se exerce no pensamento mais filosófico, a reflexão romanesca continua acerca das crianças e das relações dos adultos com as crianças. Há aqui um trecho que diz o seguinte: a maioria das crianças do primeiro ciclo na escola de Heather vivia entupida de remédios e, aparentemente, ter um diagnóstico era um imperativo, must have, na geração dela. O equivalente das jaquetas franjadas de camurça dos anos 60. Mas o que realmente o deixava arrasado nessa história de placebo era que, mal havia iniciado a ingestão de tais pílulas, Heather, que já era meio rechonchuda, tinha começado a engordar. Não eram as pílulas em si, que não podiam ter mais de 5 calorias por unidade, era pura sugestão. Todas as suas colegas de turma, que tomavam antipsicóticos e antidepressivos ou qualquer outro anti-dar trabalho de venda controlada, eram umas porcas de gordas. Então estamos vendo estas estocadas constantes da prosa de Shriver, chamando as crianças de porkwads
e que tinham que tomar todo um prescription, todo um remédio controlado, anti-be difficult. Então, para lidar com a dificuldade das crianças que dão trabalho, entupimos-las de remédios ou as botamos diante do monitor, de uma tela de celular ou de computador ou de televisão, não é? Então, talvez não sejam só as crianças que todas imperativamente agora tenham que ter uma prescrição, um diagnóstico qualquer. Isto também já seja o espelho dos próprios adultos de hoje em dia, em que todos, mais tarde ou mais cedo, querem ser medicados, que haja uma pílula, um comprimido para todos os seus, nossos problemas de adultos. Parece que a vida é parece que estar vivo se tornou uma doença, não é? E que a própria morte é uma doença. Então temos que resolver isto com medicina. Parece até que as próprias epidemias são só doenças. E o Jackson olha para a filha, e aqui mais um daqueles momentos em que, não se tratando de filosofia, quem lê este romance com olhos mais atentos aos conceitos pode aqui descobrir qualquer coisa. Claro que os romances não são ilustrações de doutrinas, nem religiosas, nem filosóficas, mas não deixam de conter neles qualquer coisa como um trabalho conceitual, incrustado na própria matéria verbal, neste caso. Um desses momentos, o Jackson olha para a criança e diz, não se preocupava com o fato de ela ter ficado menos atraente. A Flicka estava perdendo a sua graciosidade de criança, né? A doença começava a transparecer mais no rosto, e o corpo e o rosto vinham se deformando. Ela tinha um ar desengonçado quando caminhava, e o pai olhava para ela como se isso fosse uma certa graça. Não era o fato dela ter ficado mais atraente. Diz assim, o que o preocupava era saber se essas seriam manifestações externas da ocorrência de algo muito mais terrível que não podia se ver, algo que ele ainda não entendia muito bem, embora entender não fizesse diferença. Então há aqui um momento que deixa a mostra, ou talvez não deixa a mostra, deixe entrever, deixe vislumbrar ao longe, despontar, que por mais que se tente, nós modernos tentemos, e os modernos ou os pós-modernos tentem ultrapassar outros verbos, a metafísica se inscreve na sintomatologia, isto é, em estarmos doentes, e o sintoma é já um sinal que nós não podemos simplesmente olhar para um corpo doente e não tentar ver se há alguma coisa atrás. Então há um engendramento físico-fisiológico que não pode, do próprio pensamento, ao qual às vezes se deu em chamar metafísica ou filosofia, e que não é destrutível. Há um aspecto indestrutível e que tem a ver com estarmos vivos, e que para nós, animais humanos, significa necessariamente ter estado doente. Quem nunca tivesse estado doente não seria exatamente um homem, seria qualquer coisa como um monstro. Então é um pouco vão de estar tentando, digamos assim, bater na pobre da metafísica, como se pudéssemos espontaneamente não ir ao seu encontro. Então vemos que este Jackson gosta desta filha, mesmo com a sua doença degenerativa, que até o faz dar mais atenção do que a outra filha, e vemos que ele tem traços de alguém inconformado. Ao mesmo tempo, o narrador ou a narradora, como se quiser, diz que Jackson talvez fosse mais conformista do que gostava de admitir. Jackson, que gosta mais de uma filha do que da outra, fica inconformado com a tendência da Heather, da filha menor, que tem inveja da irmã e da doença da irmã, mas se ela tivesse a mesma doença que ela quando ela nasceu,
na verdade não teria nascido porque já havia como diagnosticar essa doença degenerativa e os pais teriam abortado. E a narradora ou o narrador diz assim: Jackson ficava desolado ao perceber que já aos 11 anos Heather dava sinais de ser uma entormada vocacional. Joiner, em inglês, alguém que se junta, não é? Joiner, que to join, juntar, enturmar-se. Que ele nunca havia entendido esse impulso de ser igual a todo mundo, especialmente quando todo mundo era uma porra de um idiota. Fucking moron. Todo mundo aparece também mais tarde, umas páginas adiante, num contraste com essas páginas aqui. Vejamos se eu encontro. Então temos um contraponto entre os personagens. Jackson não quer ser como todo mundo, é uma espécie de rebelde adulto, mas que ao mesmo tempo talvez seja mais conformista do que quer imaginar que é. E o Shep, o amigo dele, que mesmo nos seus problemas se lembra que todo mundo tem problemas. O narrador ou a narradora escreve assim, conta assim. Mas, quando se trata do tipo melhor de gente, os problemas a fazem lembrar que todo mundo tem problemas, que existe um todo mundo. Então há aqui este contraste entre o Shep, que diante desta dificuldade, ou mais que dificuldade, do câncer da esposa dele, de algum modo se lembra que existe um todo mundo, e há este pai desta criança que está ficando obesa, um tema caro a Lionel Shriver, a relação com a comida e com a obesidade, a relação com o corpo na cultura norte-americana, ocidental hoje em dia em geral. E é este pai que olha para a criança, para a filha dele, e que de algum modo tem uma certa decepção em que ela seja uma enturmada, uma Maria vai com as outras, uma criança que não se destaca. Shriver escreve: desde menino, Jackson sempre quisera se destacar. Os colegas de suas filhas pareciam impelidos a se integrar. As únicas exceções, os únicos garotos realmente ambiciosos, decididos a chamar a atenção para si como gente que estava num nível superior, iam para a escola com um arsenal embaixo dos casacos. Então, destacar-se hoje parece que tem que ser por um caminho fanático, terrorista, etc. E se não, temos que tomar comprimidos. Há um cinismo no temperamento da Shriver que não pode ser evitado. Cinismo não no sentido que a palavra hoje em dia assumiu em língua portuguesa, não no sentido de hipocrisia, não é isso. No sentido de mais arcaico, mais antigo do cinismo, no sentido de não compactuar com os valores comuns e correntes, no sentido de cinismo, no sentido de lançar ácido para as nossas opiniões comuns da nossa época, um ir à contracorrente na nossa época. Nesse sentido, o temperamento cínico, talvez do modo mais evidente ou menos evidente, venha sempre acompanhado por uma crítica da cultura, ou melhor, a crítica da sociedade está sempre já acompanhada por um elemento mais ou menos cínico, que pode até resvalar num elemento mais ou menos nihilista. Então vemos que o Shep, de algum modo, sente um alívio, o que é muito estranho, sentir alívio, porque a mulher dele tem um câncer. Então aqui está mais uma vez o paradoxo com o qual ficamos a braços ao ler a Shriver. Como é que alguém se sente aliviado porque a própria esposa está doente? A Shriver tem um dom de psicólogo muito afiado, tem uma acuidade psicológica muito perspicaz para as nossas más consciências, para os nossos auto-enganos, o queremos
fingir uma motivação quando na verdade a motivação é uma outra. Ela escreve: nesse sentido, a virada da sorte foi um alívio, a falta de hesitação. Então ele já não tinha mais que hesitar. A obviedade enorme e gritante do que ele tinha que fazer e queria fazer, acrescentou em tom enfático. Glennis precisa de mim. É o Shep que está falando. Talvez também precisasse antes, mas isso não era evidente. Quando Shep disse que era uma boa sensação saber que a mulher precisava dele, Jack sentiu uma pontada de inveja que não compreendeu. Então, nós nos sentimos bem porque alguém está doente que precisa de nós. Aqui há alguma coisa de retorcido e torcido, alambicado na trama do psiquismo humano, que pode chegar até ao contentamento com a desgraça do outro e que, de algum modo, dá sentido para a falta de sentido, para o vazio das nossas vidas, ao preencher isso com ajuda. Então, na verdade, a generosidade às vezes talvez não seja tão generosa assim. O cinismo está sempre espreitando aqui. E a Glennis aparece, portanto, a que está doente, está lidando com este anúncio, com este diagnóstico, talvez terminal, e o Shep respondeu, quando a Carol perguntou como é que a Glennis estava, Shep respondeu que ela estava fula da vida, pissed off. Mas ela sempre estava fula da vida. Então aqui uma descrição de um temperamento em que a pessoa tem uma relação com a vida que talvez não seja uma relação de aquiescência, de aceitação. E o Shep diz que está com medo. E logo acrescenta: mas não posso me dar ao luxo de sentir medo nem coisa nenhuma. Nem sentir medo, nem coisa nenhuma. Então, digamos que é uma autoanulação, não é? Sou eu que tenho de segurar a barra. É aquela coisa do homem forte, não é? Do arm strong, de ser o braço forte. Um pastor que guia com o braço forte. Shepard Armstrong. Então, escreve a Shriver, é o Shepard que está falando, então, não importa mais como eu estou. Não importa mais. Foi a primeira coisa que ele disse com verdadeira paixão o dia inteiro. Então ele se manifestou com paixão, que tinha reconhecido o que era importante. Disse que a única coisa boa dessa guinada, escreve a Shriver, dessa guinada terrível da sorte, era reconhecer o que era importante. Então, a doença como um momento de cair em si. O adoecer, seja próprio, seja alheio, como uma possibilidade de tomada de consciência. E o próprio amigo, Jackson, olha para ele e fica pensando que ele ficou ao mesmo tempo ofendido e emocionado, porque o amigo, o Shep, disse que amava a Glennis e que sentia remorso pelo que havia planejado uma semana antes e que era o último recurso para a sua própria salvação. Last ditch. Shriver fala de self-salvation. E o próprio amigo, o Jack, fica à luz deste anúncio, fica pensando no seu próprio casamento. Então temos aqui 2 casamentos que parecem estar, digamos, em declínio, em deterioração, em decomposição. E o Jack fica tentando fazer
não é tanto um resumo, mas um olhar para trás sobre quanto ao que foi para eles, para a vida do casal deles, ter uma filha com uma doença grave, em que parece que a Carol, a esposa, vai assumindo mais responsabilidades. A Shriver escreve: pensou no quanto Flicka os havia modificado, a ele e a Carol, e no quanto parte dessa mudança era ruim, como dormir tão pouco por causa do regime de alimentação da filha de madrugada, que eles raramente transavam, mas parte também era boa. Eles tinham um imperativo. Estavam fazendo juntos uma coisa que era mais vital que o sexo e ainda mais íntima, como ele constatara, o que o havia surpreendido. Então, talvez o fato de uma esposa anunciar que podia estar à beira da morte tivesse um efeito similar, rearrumando tudo, pondo tudo em foco e unindo o casal de um jeito que não era total, irremediável, perpetuamente terrível. Então, o amigo olha para a situação e tenta ver que... tenta entender se há ali alguma coisa, uma certa analogia entre um casal e outro, ou até mesmo uma certa afinidade nos temperamentos, nas reações, isto de querer ser igual, de não querer ser igual. Então acho que este segundo capítulo deixa bem à mostra estas tensões e a questão do plano de saúde. Volta no final porque a Carol arruma um trabalho porque tinha que ter um plano de saúde melhor para cuidar da própria filha. E o plano de saúde da empresa onde o marido dela trabalhava, onde os dois trabalhavam, eles trabalhavam juntos, os dois esposos, não era suficientemente bom para cuidar da filha, que tem essa doença degenerativa. Então, o segundo capítulo novamente fecha com a referência ao plano de saúde, porque o Shep parece não se aperceber, não dar-se conta desse plano que é também o dele. Não dar-se conta dos detalhes burocráticos, do que se pode pagar, o que não se pode pagar, o que o seguro cobre, o que o seguro não cobre. Então há toda uma questão de saber estar ao corrente ou não destes meandros burocráticos dos planos de saúde, que retoma no final do capítulo. Haverá mais algumas coisas importantes neste capítulo, mas talvez por agora possamos ficar por aqui, ou talvez lembrar uma coisa que talvez seja das mais importantes. Estou aqui vendo que é um momento que não se pode esquecer nesse segundo capítulo. Dois momentos. Um que tem a ver com o que é dito como uma configuração emocional. Por um lado, Jackson, do pai no segundo casal, e da filha. E da questão das afinidades de temperamentos entre estas pessoas, né, estas duas famílias, que já deixa entrever qualquer coisa que se verá mais tarde. Não só a raiva de existir, de estar aqui, mas também uma outra palavrinha que aparece, a repulsa. A narradora diz que tanto Jackson quanto a filha, a Flicka, tinham um temperamento de nojo, de repugnância, de disgust, de repulsa. Isto não pode deixar de ser assinalado, porque é disto também que se trata, do nosso gosto e desgosto. O contrário do gosto não é uma relação com a feiura,
mas essa relação que vai até o vômito, não é? Então, uma relação de vômito com a comida, que é talvez uma relação de vômito com a vida. Isso não pode deixar de ser assinalado, é um aspecto importante, porque é o que está em causa o nosso temperamento diante da vida. E claro que em literatura sempre está em causa a nossa existência e qual digamos, o nosso paladar quando estamos degustando a vida. Se queremos trincar mais ou se queremos fechar a boca. Isto é dito assim, que é o Jack que tem essa afinidade com a Flicka. Ao mesmo tempo, parece que há uma certa afinidade da Flicka com, portanto, da filha do segundo casal que está doente com a mãe do primeiro casal que está doente. E há um momento aqui que não pode deixar de ser lido, vejamos seu encontro, que é a questão de dizer ou não dizer para os outros que se está doente com um câncer. O amigo Jackson queria dizer no local de trabalho que a esposa do Shepard estava sofrendo de um câncer. Mas aí o Shepard disse para o Jackson não dizer para ninguém, mesmo às custas da gozação generalizada no local de trabalho, porque o Jackson disse que o Shep iria finalmente partir, iria embora. Então ele volta para o local de trabalho, despediu-se até do patrão, chamando-lhe asshole, o que é engraçado no mínimo, mas afinal voltou para o trabalho. Teve que voltar para o trabalho e teve que voltar de uma forma humilde, para não ser despedido, para beneficiar do plano de saúde. E aí, compadecendo-se do amigo, Jackson quer contar para os colegas de trabalho que a mulher está com câncer. E o Shepard diz que não, porque ela própria não quer. Então ele diz assim, onde que está? Aqui. A Glennis não quer que isso seja divulgado, que ela está com câncer. Ela me deu permissão para contar a você e a Carol, mas, afora isso, é assunto dela. Não vou usá-la para tornar a minha vida mais agradável no trabalho. Ela não é agradável mesmo e nunca será. Logo, não faz a menor diferença. O amigo responde: por que você acha que ela quer guardar segredo? Shep encolheu os ombros. Ele responde: ela é reservada. E deixar que todo mundo saiba torna a coisa real. Mas é real. Real demais, concordou Shep. Então, aqui já está um tom, uma tonalidade da nossa relação com a realidade e a sua aceitação ou não, mesmo quando a realidade é ruim, ao ponto de podermos estar doentes e a doença poder até ser terminal. Então, está aqui em causa, nesta obra, um poder aceitar e um poder dizer e poder falar disso, mesmo que sejam momentos terminais. Não ficar com a boca amordaçada diante da nossa própria morte. E se não dissermos para nós próprios que estamos morrendo e para os outros, então talvez a nossa morte se torne numa irrealidade e nós não possamos viver a nossa própria morte, o que parece uma contradição, mas não é. O contrário é a morte e a vida, mas na verdade não se trata da morte, trata-se de morrer, o que não é a mesma coisa. Então trata-se de morrer a nossa própria morte, que implica viver a nossa própria morte, ou seja, viver a nossa própria vida. Então há aqui um deixar-nos diante da nossa própria relação conosco próprios, que passa por aceitar a nossa própria finitude. Um tema talvez caro a todos os existencialismos. Claro que não é Albert Camus, não é Sartre que está escrevendo, mas há aqui qualquer coisa que
não deixa de ser uma meditação sobre a nossa aceitação da vida, e que parece que se não aceitarmos a nossa morte, não podemos aceitar a nossa vida. Parece que se pudermos, digamos assim, trazer à tona uma das ideias, uma das figuras constituintes deste fazer-se romanesco, então talvez uma das ideias que esteja aqui de modo imanente, não é? Um conceito, uma ideia como um parente próximo da técnica romanesca, talvez seja essa ideia de uma aceitação, como a Simone Weil até falou da aceitação como um contato com a vida, que a aceitação é o nosso único órgão de contato com a vida. Então, se não aceitarmos que vamos morrer, talvez isso tenha alguma coisa a ver com não termos vivido, ou com termos vivido muito frustrados. É que aquilo que ficou por realizar tomou tanto a dianteira que aquilo que está à nossa frente não aparece mais. Talvez estes sejam os dois pontos que não dá para não mencionar quando estamos lendo este segundo capítulo. Talvez se possa ficar por aqui e tentar retomar no capítulo seguinte.